Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Descentraliza. Hoje vamos falar sobre carteiras multi-assinatura ou carteiras multi-sig. Na live da semana passada eu já expliquei os termos introdutórios sobre as carteiras, como chave privada, chave pública, passphrase, seed phrase, e expliquei como funciona na prática uma carteira convencional como a MetaMask. O que é que eu disse foi que a semana passada que se vocês souberem usar uma MetaMask, conseguem usar qualquer uma destas wallets porque elas têm interfaces um bocadinho diferentes, mas a mecânica é a mesma. Depois temos as carteiras de hardware, que são dispositivos físicos em que as suas chaves privadas ficam offline. Aqui nas carteiras convencionais elas ficam online e aqui elas ficam offline, o que dá um maior grau de segurança. E depois temos as carteiras multi-assinaturas, que é o que hoje nós vamos desenvolver neste vídeo. Uma carteira multi-assinatura basicamente é uma carteira que fornece aos usuários uma segurança extra, porque requer várias assinaturas exclusivas para autorizar e executar uma transação. E esta imagem que eu coloquei aqui acho que dá para perceber perfeitamente o que é que quer dizer esta definição. Ou seja, tu numa wallet convencional ou numa wallet de hardware, tu precisas apenas de uma chave privada para autorizar e executar uma transação, e tu numa carteira multi-assinatura vais precisar de várias chaves privadas, várias wallets diferentes para executar uma transação. Por exemplo, este exemplo aqui que eu coloquei, tu tens um arranjo que se chama 2 de 3, em que tu tens 3 wallets com 3 chaves privadas diferentes, e tu necessitas de 2 wallets, 2 chaves privadas para aprovares uma transação, para autorizar e executar uma transação. Ou seja, mesmo que uma das wallets esteja comprometida, não é possível fazer nenhuma transação, autorizar e executar nenhuma transação, porque requer sempre a autorização de uma segunda wallet. Além disso, este é um arranjo 2 de 3, mas tu tens arranjos 5 de 9, depois depende do número de wallets, como o número de usuários, etc. Mas para a frente nós vamos perceber melhor isso. Mas o que é preciso perceber aqui neste início é que tu precisas de várias assinaturas para autorizar e executar uma transação e não apenas de uma assinatura. Como esta wallet multisig não é para ser usada no dia a dia, porque é necessário várias assinaturas para aprovar uma transação, ela tem alguns casos de uso específicos. Ela é usada por organizações DAOs e empresas. Por exemplo, a Polygon Proof of Stake tem uma multisig 9 de 5, onde tem 9 chaves privadas diferentes e são necessárias 5 para aprovar uma transação. É muito usada em DAOs, porque as DAOs têm várias partes interessadas e são precisas várias delas para conseguir aprovar uma transação. E depois imagina empresas, tu tens uma empresa, tens 3 sócios, e claro que assim não é preciso que nenhum dos sócios fique responsável por gerir a carteira. Vai ser sempre necessário que todos entrem em acordo para conseguir transferir os ativos. Depois é backup e recuperação, porque tu tens 3 chaves privadas, como aqui na imagem, e tu mesmo que percas uma, consegues recuperar com as outras 2 neste arranjo, porque se tiveres um arranjo 5 de 9, consegues recuperar com as 5, consegues recuperar a chave privada que perdeste. Depois tem os serviços de custódia. Os serviços de custódia são serviços já institucionais, fornecidos por empresas, mas eles também usam multisigs nesses serviços de custódia. E depois, se calhar, o caso aqui será casos de carteiras familiares, que vocês provavelmente usarão uma multisig para fazer uma conta conjunta com os familiares, ou uma conta conjunta com um grupo de amigos, quem sabe. E uma carteira multisig pode ser comparada basicamente a uma conta bancária conjunta, onde tu tens vários titulares e vais precisar de um certo número de titulares para conseguir movimentar os fundos. E aqui o caso é o mesmo. Imagina que tu tens 3 titulares, o pai, a mãe e o filho, e vais precisar da mãe e do filho, ou do pai e da mãe, para conseguir movimentar os ativos. Um deles não consegue fazê-lo. E também se tiveres um grupo de amigos interessado em comprar para longo prazo,
podem fazer uma conta conjunta e usar uma multisig, porque tem mais segurança, uma conta compartilhada. Como qualquer wallet, existem os prós e os contras. Os prós têm uma segurança aprimorada, como é preciso pelo menos duas assinaturas para conseguir aprovar uma transação. E depois existem os esquemas de aprovação. Ou seja, se calhar numa carteira familiar ou compartilhada com um grupo de amigos vais usar uma 2 de 3, dependendo do número de titulares da conta, mas nas DAOs e organizações e empresas, até nos serviços de custódia, claro que eles usarão, por exemplo, uma 5 de 9, porque já existem mais titulares e até por uma questão de segurança. Mas se calhar numa carteira familiar, por exemplo, eu uso um esquema desses, um 2 de 3, que para mim já é suficiente para eu ter segurança na custódia dos meus ativos. Os contra é maior complexidade e maior conhecimento técnico que são necessários, porque tens que saber usar já uma wallet ou uma carteira de browser ou uma hardware wallet. É necessário já saber usar muito bem, perceber os conceitos iniciais como seed phrase, passphrase, etc. Por isso é que eu comecei a semana passada com estes conceitos, porque para usar uma carteira destas é necessário já saber tudo isso, porque senão não consegues usar uma multisig. E depois tem os tempos de transação mais lentos e, além disso, as transações são um bocadinho mais caras. São mais lentos, não é por ser mais lentos, mas é porque tu precisas de estar em conexão com outra chave privada, ou seja, se forem familiares, por exemplo, ou se for um grupo de amigos, tens que contactar o outro amigo para ele aceitar, aprovar a transação para vocês conseguirem fazer uma transação. Por isso é que existem tempos de transação mais lentos, porque tu podes iniciar a transação e a tua segunda chave privada, imaginemos o teu amigo, só passado um dia é que aprova a transação, por isso é que os tempos de transação são mais lentos. Entre prós e contras, eu acho que os prós sobrepõem-se, existem claro alguns contras, mas nada, eu pressuponho que vocês já saibam usar uma carteira, uma MetaMask, uma Ledger, uma Trezor. Por isso, os prós sobrepõem-se aos contras, no meu ponto de vista. E agora, eu hoje vou fazer na prática como falar sobre a Safe. Esta carteira é para a rede do Ethereum e EVM. Depois existem para o Bitcoin, que a Electrum, por exemplo, consegues fazer uma multisig na Electrum. Mas eu vou usar aqui vou explicar, porque para mim esta tem as interfaces mais simples e é mais fácil de vocês entenderem como é que funciona uma multisig. Eu já estou aqui na página inicial, é só ir aqui Launch Wallet para fazer uma nova wallet. Antes disso, eu só quero explicar aqui uma coisa, porque eu vou fazer, isto é para explicar, eu arranjei este esquema que é mais fácil de explicar, mas a ideia não é vocês fazerem isso. Eu criei uma MetaMask com 3 contas, mas a ideia não é vocês criarem uma MetaMask com 3 contas, porque esta MetaMask tem a mesma seed phrase. É vocês terem uma MetaMask com uma seed phrase, terem uma Ledger com outra seed phrase e terem uma Trezor com outra seed phrase, ou terem duas Ledgers com seed phrases diferentes. Mas o esquema que eu arranjei para explicar teve que ser assim, porque era uma única interface, não dava para explicar. Então, eu tenho aqui uma MetaMask com 3 contas. Eu vou conectar a minha wallet, vou só mudar aqui, porque eu vou fazer para a rede da Polygon. Ou seja, outra coisa, vocês também precisam se criarem uma multisig, por isso é preciso falar muito bem com as partes interessadas, ter uma estratégia de custódia. Porquê? Porque vocês precisam de criar uma multisig para cada rede. Ou seja, eu posso criar uma para o Ethereum, outra para a Polygon, outra para a Arbitrum, mas isso tem custos, por isso é preciso pensar muito bem antes de fazer uma multisig, em que rede é que tu queres criar a multisig. Podes criar em todas, mas não tem muita lógica. Se, por exemplo, estás a fazer para longo prazo a acumular Ethereum, se calhar faz sentido na rede do Ethereum, só que também tens que pensar nas altas taxas.
Mas claro, o Ethereum nativo é na rede do Ethereum. Mas é preciso ter em consideração tudo isso antes de criar a multisig. Se calhar para fazerem a primeira vez, para testarem, até podem fazer na rede da Polygon com um pouquinho de dinheiro, com pouquinhos ativos. Até podem fazer como eu, só para testar. Isto não é para fazer assim. É só para testarem, para se familiarizarem com o wallet. E depois, posteriormente, aí ter uma estratégia entre os vários participantes, se for um grupo de amigos, falarem todos e perceberem aquilo em que vocês querem investir e se faz sentido colocarem na rede do Ethereum, fazerem uma multisig na rede do Ethereum, mesmo com as altas taxas. Depois agora vai partir da estratégia de custódia de cada um. É preciso ter uma estratégia para criar uma wallet destas, na minha concepção, é preciso ter uma estratégia de custódia. Eu vou usar na Polygon, porque eu já tenho a minha MetaMask pronta na rede da Polygon. Eu vou conectar a wallet, a MetaMask. Eu vou conectar na conta principal. Ele já está conectado aqui na Polygon e agora aqui existem duas, como em todas, existem para criar e existe para recuperar. Eu não tenho, por isso eu vou criar uma nova wallet. E agora ele pede-me aqui um nome. Eu posso pôr aula 2 multisig, por exemplo. Vocês depois podem pôr o nome da vossa família ou grupo de amigos, o que quiserem. Cada um depois dá o nome para ficar organizado. Por exemplo, estou aqui, eu tenho uma multisig, mas depois eu vou fazer uma multisig no Ethereum. Cada uma depois vai ter o seu nome. Eu posso ter uma multisig com a minha família, eu posso ter uma multisig com os meus colegas. Depois vão dar nomes de acordo com as vossas multisigs. Depois tem aqui os donos. Eu sou o dono, posso pôr aqui conta, eu vou pôr aqui conta principal e agora eu vou adicionar 3 contas, conta 2, conta 3, e tu aqui podes pôr conta principal, podes pôr Manel, Joaquim, José, o nome dos teus amigos, e agora eu vou aqui à minha MetaMask e vou copiar os endereços. Este é o endereço da conta 2 e aqui está o endereço da conta 3. E como vocês veem, eu estou a fazer assim porque por ser mais fácil para a explicação. Mas a ideia é, por exemplo, eu disse Manel Joaquim, mas pode ser MetaMask aqui, pode ser Ledger e pode ser Trezor. E cada uma... Convém é que cada endereço tenha uma chave privada diferente, uma seed phrase diferente. Porque se te roubarem a seed phrase da conta 1, não vão conseguir mover os ativos. Mas, por exemplo, se agora me roubassem a seed phrase desta MetaMask, eu era roubada na mesma. Porque estas contas têm todas a mesma seed phrase. Eles conseguiam ter, mesmo com a multisig, conseguiam ter acesso aos meus ativos. Por isso, tem que ser contas, tem que ser carteiras com seed phrases diferentes. É preciso terem atenção a isso. E agora, aqui threshold é o arranjo. Basicamente, aqui é 1 de 3, não faz sentido. 2 de 3. Porquê é que não faz sentido ser o 3 de 3? Porque se tu perdes uma, não consegues recuperar, porque precisas das 3. Então o que faz sentido é sim ser 2 de 3. Já te dá segurança porque vão ser necessárias 2 assinaturas das 3 contas que existem. Pronto, é só pôr aqui as contas, os endereços e fazer aqui o arranjo. Agora andar para a frente, next. E agora para eu rever se está tudo correto, ele diz-me aqui é o meu nome, que é aula 2 multisig. Tenho aqui a minha conta principal, a conta 2 e a conta 3. O meu arranjo se é 2 de 3, eu preciso de 2 donos dos 3. E depois eu tenho que agora aprovar e ele diz-me que é mais ou menos 0.01 Matics. E aqui é o que eu digo, vocês têm que pensar muito bem no tipo de custódia que querem fazer, porque têm que pagar FIIs. Matic é super baixo, a FII. O Ethereum, neste momento, também não está muito alto, mas, por exemplo, no bull market, se tu quiseres vender, aí é de certeza que vais pagar bastante de FII. Por isso é preciso perceber quanto capital é que estão dispostos a investir para perceber se faz sentido
pagar as fees do Ethereum ou se faz sentido se calhar ir para uma Arbitrum ou para uma Optimism na rede do Ethereum. Falando disto na rede do Ethereum. Next. E agora ele vai me chamar aqui a minha carteira. Pronto. O gás é mais ou menos 7 centavos de dólar. Provavelmente isto no Ethereum seria 10, 20 dólares. Eu só confirmo. E agora ele está a validar a transação. Isto agora vai demorar um bocadinho. E a minha multisig já está criada. Vocês podem ver, já foi aprovado todas as transações e eu posso começar a usar a multisig. Aqui está a minha multisig. Eu não tenho ativos ainda, é uma 2 de 3. Aqui tenho os ativos. Neste momento eu ainda não tenho nada porque eu ainda não fiz transações. Depois tenho aqui nesta aba tem as transações. Tenho os meus endereços. Vocês podem ver das contas e depois a multisig ela própria tem um endereço. Aqui já traz as apps. Esta interface da Safe é muito boa porque já traz as principais apps que existem. Uniswap, Balancer, etc. Já está aqui integrado. Então vocês não precisam de ir ao site. Por exemplo, tem aqui Uniswap. E ele abre aqui na própria interface da Safe. Podem ver, abriu aqui na própria interface da Safe. Por isso é muito fácil de usar. Já tem muitas aplicações aqui prontas a serem usadas. E depois os settings basicamente é para mudar algumas configurações. Por exemplo, conseguem aqui tirar algum dono. Imagina que se um dos teus amigos já não quer investir mais em cripto, tu podes tirá-lo e podes colocar outro, ou numa empresa, por exemplo, se um dos sócios saiu, podes remover um dos sócios e colocar outro. Pronto, existe essa possibilidade de tirar carteiras e colocar carteiras. E também podes, aqui, o arranjo que escolheste também pode ser alterado. O que eu acho ótimo, porque às vezes nós fazemos as coisas, depois, por qualquer motivo, elas mudam e nós aqui realmente conseguimos alterar tudo de forma muito fácil. Isto é muito intuitivo. Depois aqui são coisas da aparência, podes mudar isto para branco, agora está preto, podes mudar para branco, mas não é assim nada de, por exemplo, quem gostar de claro pode usar claro, pronto, mas isso são coisas, depois o gasto, o limite de gastos que se pode fazer, depois é só explorar para perceber o que é que vocês podem alterar na vossa multisig. Mas basicamente o que eu queria trazer hoje sobre esta parte, eu vou fazer uma transação só para depois verem como é que funciona as assinaturas, mas a criação da multisig, como deu para perceber, é super fácil, muito intuitiva, por isso acho que está muito fácil. Para quem sabe usar uma wallet, consegue usar muito facilmente esta Safe Wallet de forma fácil. Aqui o que eu digo é vocês têm que ter uma estratégia de custódia, exatamente para perceberem que rede é que vão começar, vão colocar os vossos ativos e vão fazer a multisig. Agora vamos fazer uma transação para perceber na Uniswap como é que funciona essa coisa de múltiplas assinaturas, mas para isso eu preciso de mandar fundos aqui para a multisig. Então o que é que eu vou fazer? Vou copiar o endereço da wallet e vou enviar aqui, só tirar aqui o Matic, que está a mais. Vamos só tirar o M. Pronto. Vou mandar 2 Matics. Seguinte, isto é uma transação normal. Aqui diz que a rede está um bocadinho congestionada, mas a rede da Polygon parece que ultimamente está sempre congestionada. Vamos só esperar que já enviou. Entretanto, vai aparecer aqui que eu já tenho, vai aparecer que eu tenho Matic. Só fazer refresh na página.
Pronto, já apareceu aqui que eu já tenho 1.82, que são os dois Matics. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui às apps, vou usar diretamente já o Uniswap aqui, já que eles dão essa possibilidade. Agora, Open, vou abrir. Iniciar. A carteira já está conectada, como é óbvio, porque está dentro da interface da Safe Wallet. Isto é engraçado, eu acho que esta carteira está muito bem feita, a experiência do usuário, porque estamos na Safe, só que temos aqui a interface da Uniswap, o que é muito simples, até para um usuário mais inicial, que não está tão à vontade em ir aos portais da Uniswap, do Balancer, consegue, dentro do próprio website da carteira, usar a interface de uma DEX, por exemplo. Eu vou mandar o máximo, vou fazer aqui a transação por o máximo, por USDC. Trocar aqui, vamos trocar aqui Matic por USDC. Ele vai me dar aqui os detalhes da transação. Eu vou submeter a transação. Esta wallet vai confirmar, é a primeira confirmação, que basicamente é uma assinatura. É a minha conta principal que vai, porque eu estou ligada à conta principal, que vai confirmar. Até vou colocar aqui mais e mais. A minha MetaMask está na conta principal, por isso essa é que vai confirmar a primeira transação. Vai fazer a primeira assinatura. E agora, já fez a assinatura, eu tenho que voltar aqui à minha safe. A transação foi enviada. Porquê? Porque eu preciso de uma segunda assinatura. Por isso é que eu estava a dizer, tenho que voltar à carteira safe para fazer a assinatura. Na carteira safe wallet já está aqui a transação pendente. Ou seja, tu começavas a transação e agora a outra wallet ia terminar esta transação. Porque diz aqui que só uma é que foi confirmada. Eu vou abrir isto e agora, como eu fiz batota desde o início, porque eu só estou a usar uma MetaMask, eu tenho que ir aqui à minha MetaMask e trocar isto para a conta 2, para conseguir aprovar. Eu estou na conta principal e eu agora tenho que mudar aqui para a conta 2 e já está conectada. E com a minha conta 2, por isso é que eu disse desde o início, a ideia não é fazerem desta forma, terem apenas uma MetaMask, é vocês terem uma Ledger, terem uma Trezor, várias contas diferentes com várias chaves privadas diferentes. E agora, como mudei a minha conta, eu posso confirmar. E a FII vai cerca de 7 centavos. É um bocadinho mais cara que uma transação normal, exatamente por ser mais complexa, e eu vou submeter. E agora, mais uma vez, vou confirmar. Agora sim, vou confirmar a transação. A transação já foi confirmada, já foi executada, já foi confirmada, como vocês podem ver aqui. Podem vir aqui à aba transações, que tem aqui o histórico todo de transações. Como dá para perceber, é muito fácil usar este tipo de carteiras multisig. Acho que a Safe de todas é a que tem uma interface mais intuitiva e mais amigável, mas depois existem variadíssimas outras, até para o Bitcoin. Depois isso é vocês explorarem, já perceberam, acho que já deu para perceber a dinâmica, como é que isto funciona. Agora é explorarem as outras wallets. Agora, como eu venho a dizer ao longo do vídeo, isto não é uma tipo de carteira para ser usada no dia a dia, mas sim para fazer custódia de longo prazo e convém ter uma estratégia de custódia, uma estratégia para perceber em que rede é que vocês vão fazer a multisig, etc. Agora, eu espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer o que é uma carteira multi-assinaturas, porque eu percebi que quando eu falei sobre isso no Instagram existiram bastante dúvidas. Espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem, podem me contactar por qualquer rede social, Twitter, Instagram e até pelo Discord. Eu estou sempre disponível. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.